Seja muito bem-vindo, esse é meu Coração Saudável. Meu nome é Bruno Colontoni, sou médico cardiologista e aqui a gente comenta vários assuntos da cardiologia. Aliás, quero te convidar. Toda segunda-feira, às 19 horas, temos a live Conversa com o Doc, começando agora a terceira temporada, 10 episódios daqui para frente. A gente vai poder conversar sobre os principais assuntos relacionados à saúde e à cardiologia. Eu quero conversar com vocês hoje sobre um tema que é: acordei de madrugada com batedeira no peito. É arritmia? É perigoso? Tem risco de morrer? Olha só que tema comum e prevalente. Talvez você esteja assistindo esse vídeo de madrugada e seja bem difícil para você lidar com isso. O que eu tenho para dizer para você nesse contexto e que eu acho que é importante a gente trazer? A primeira coisa, e a gente tem vídeo sobre isso, falar que aquilo que você sente no peito é palpitação, ou seja, é uma sensação diferente da batida no peito. Não necessariamente isso é uma doença do ritmo cardíaco. Então, não necessariamente isso é arritmia. Isso pode ser só e tão somente uma alteração da percepção do batimento cardíaco. Claro que pode ser arritmia. Agora, pensemos, tá? De madrugada é o horário, e se você está dormindo e está relaxado, é o horário em que você vai ter o estímulo daquilo que a gente chama de sistema nervoso parasimpático, que é aquele que desacelera o corpo, estímulo máximo. Máximo. Então, você tem um relaxamento. E a taquicardia, a batedeira, a palpitação, ela vem como se fosse uma resposta contrária ao estímulo que você está exercitando no seu corpo, certo? Então, quais são as principais hipóteses? Pode ser uma arritmia que vem do nada? Pode, mas isso não costuma vir acordando o paciente de madrugada, tá bom? Não é o principal. 2, no caso do paciente que tem, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono, que ele não relaxa, que aí é mais difícil, né? Então, nesse caso, é uma outra hipótese, porque ele geralmente tem hipertensão à noite, ele tem uma propensão a arritmias, mas ele geralmente também não acorda, tá? A principal hipótese, essa que eu quero colocar para vocês, é que muitos pacientes têm manifestação de síndrome do pânico de madrugada, ou manifestações de crise de pânico de madrugada. Entenda-se que pânico, tanto a síndrome do pânico como a crise de pânico, elas são essas sensações como se fosse que está morrendo, né? Então, sensações de batedeira no peito, uma inquietude, às vezes vem com dor de cabeça, com sudorese, uma sensação de que vai morrer, às vezes. A pressão sobe. Qual a diferença da crise para a síndrome? A crise é um episódio, qualquer pessoa sem doença pode ter episódio de crise de pânico. Agora, a síndrome do pânico é uma doença caracterizada por várias crises de pânico, de maneira descontrolada. Quando você tem uma questão que você está dormindo e do nada você acorda passando mal, com batedeira no peito, uma boa hipótese, difícil dizer a principal, mas entra com as principais, é questão psicológica, psiquiátrica, é manifestação de ansiedade, entenda-se, crise de pânico de madrugada. Isso precisa ser visto. Então, óbvio que o seu médico provavelmente vai te pedir um Holter de 24 horas, eletrocardiograma, todos os exames cardiológicos, mas muito provavelmente isso vai entrar na hipótese. E claro que no primeiro momento é uma hipótese de exclusão, ou seja, a gente primeiro exclui as causas cardiológicas que são mais graves, mas é importante parar para pensar. Estamos muito ansiosos? Você está muito ansioso? Tem alguma angústia, tem alguma agitação, tem alguma coisa ali que está te incomodando? Se sim, pode ser aí a hipótese. Ou você é uma pessoa que já tem uma propensão a estar mais ansioso. É uma hipótese muito relevante. Então, acordei de madrugada com sensação de batedeira no peito. Isso é arritmia ou é grave? Pode ser arritmia, mas não é a principal hipótese, tá? Então, a principal hipótese entra como
um sintoma de batedeira no peito ali e a gente vai poder acompanhar esse paciente, fazer o diagnóstico por exclusão e dar conduta. Tem um princípio em medicina que é o princípio de trate a causa correta para você ter o melhor resultado. Qual que é a causa correta do paciente com ansiedade? É a ansiedade. Então, o paciente que tem hipertensão porque está ansioso, o tratamento não é tomar remédio da pressão. O paciente que tem batedeira no peito porque está ansioso, o tratamento não é tratar a batedeira no peito. E por que eu trago isso? Porque é comum o paciente negligenciar o caso cardiológico, ou melhor, a ansiedade, em detrimento a uma hipótese cardiológica. E na minha avaliação, eu não sou especialista, o paciente com ansiedade costuma se sentir culpado por todas essas coisas. Ele se sente culpado por não controlar a própria ansiedade. Então é importante a gente pontuar esses detalhes. É importante a gente olhar isso. E a gente quer seguir o paciente e tratar a causa para que ele tenha saúde de verdade. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. O melhor lugar para a gente conversar é no Instagram, @BrunoColonToni. Segue lá, vamos bater um papo. Aqui você pode deixar os seus comentários, às vezes trocar informações, mas é difícil de a gente responder todos os comentários de todos os vídeos. Então lá no Instagram é o lugar para a gente bater papo. Tem as caixinhas de pergunta, enfim, é ali onde a gente tem maior discussão. Beleza, pessoal? Um forte abraço para vocês.